A plataforma de stream perfeita existe? Eu, com todas as minhas horas gastas assistindo lives, sempre procurei pelo melhor lugar pra assistir. Já fiz um vídeo sobre a Loco, já citei muito a Twitch por aqui, consumo muitas lives em diferentes canais aqui do YouTube, e todas as plataformas têm seus defeitos, seja o delay no chat, seja na quantidade exagerada de anúncios, ou até na estabilidade do site, como você falou. Mas quando se fala de um lado problemático, acho que, diferente de todas essas, existe uma plataforma que se isola, uma plataforma que paga até 5 vezes mais que a Twitch, e tudo isso sem passar um mísero anúncio durante a live. Mas então, como isso é possível? Quais os defeitos dessa plataforma? Acredite se quiser, hoje você vai ver o lado sombrio da Kick, a plataforma que esconde muitos problemas. Olá amigos, como que vocês estão? Nos últimos meses eu comecei a perceber uma empresa crescendo nas sombras, e isso eu não digo nem só nas lives, mas também em outras coisas, como por exemplo o simples fato deles terem uma equipe no Fórmula 1, inclusive tem um brasileiro que corre por eles, muito doido isso. E recentemente eu vi muitos streamers brasileiros irem pra lá também. No começo foi mais na gringa, é claro, mas conforme o tempo foi passando, as pessoas foram vendo que fazer live na Kick era um bom negócio, porque elas pagam muito bem. Mas será que o negócio é tudo isso mesmo? Quando a gente fala de ascensão, normalmente é sobre como aquilo começou, de onde surgiu uma plataforma que copiou seu layout inteiro da Twitch. A curta resposta é de uma casa de apostas. Mas como realmente foi o início deles? Bom, pra isso a gente vai ter que voltar lá em 2022. As apostas online já tinham tomado as plataformas, incluindo a Twitch, e muitos streamers faziam ou iriam em algum determinado momento fazer lives divulgando casas de apostas. Mas a questão aqui é que isso não foi do nada. Os streamers não estavam simplesmente abrindo lives apostando a troco de nada. As plataformas pagavam eles. A gente já tem muitos exemplos hoje, mas na época a mais comum era a Blaze. Tinha também a Stake e algumas outras na gringa. Com todo esse surgimento, a própria Twitch, é claro, já estava de olho no que estava acontecendo, porque as apostas e jogos de azar sempre foram proibidas na Twitch. Quem fazia isso em live era sempre de um jeito meio que burlando o sistema pra não levar ban. Isso até a própria Twitch via público e alterar a porra toda, simplesmente porque ela estava tomada por apostas. O conteúdo de apostas na Twitch tem sido um grande tópico de discussão na comunidade, e algo que temos revisado ativamente desde nossa última atualização de política nessa área. Hoje queremos atualizar vocês sobre nossos planos. Embora já proibamos o compartilhamento de links ou códigos de indicação para todos os sites que incluem slots, roletas ou jogos de dados, vimos algumas pessoas burlarem essas regras e exporem nossa comunidade a danos potenciais. Portanto, faremos uma atualização de política no dia 18 de outubro para proibir a transmissão de sites de apostas que incluem slots, roletas ou jogos de dados que não sejam licenciados nos Estados Unidos ou em outras jurisdições, que ofereçam proteção suficiente ao consumidor. Esses sites incluem Roobet.com, Robit.com, Duelbits.com e Stake.com. Ok, alguns de vocês já devem imaginar o que aconteceu por aqui, né? Os donos da Stake ficaram muito putos com a situação toda e decidiram procurar um ambiente onde eles pudessem aparecer muito mais. Só que, por que ao invés de procurar uma plataforma, eles não simplesmente abrissem a própria? E aí, meus amigos, apenas alguns meses depois da Twitch banir eles de lá, no início de 2022, eles criaram a Kick.com, uma das plataformas mais sombrias que já existiu. Parece exagero, né? Quando você abre o site, quando você assiste algumas lives do seu streamer favorito por lá, não vê nada demais. Então, calma. Apaga o texto que você tá escrevendo nos comentários e tenta entender o ponto aqui. Eles criaram uma plataforma de lives onde basicamente a maior parte das pessoas que assiste é jovem, até menor de idade. E fizeram desse lugar um enorme outdoor dos próprios cassinos. Não só sendo permitidos agora, mas também como obrigação contratual de quem assinava com a Kick. Dando exemplo aqui, o caso de um streamer de Call of Duty que em 2023 foi contratado pela Kick com um salário de mais de 8 dígitos e simplesmente disse que era parte do contrato dele ele ter que fazer cassino nas suas lives. Mas vocês não querem que eu fale só da gringa aqui, né? Muitos brasileiros passaram pela Kick e ainda vão passar. Dos que eu vi em live nos últimos dias, enquanto fazia a pesquisa desse vídeo, e que acho que vale a pena citar aqui, são BRKK, Zugor, Jux, Bagual, Yoda, Arwan Félix, Gabi Peixe, Luqueta, Paulinho Louco e também, simplesmente, o maior streamer do nosso país, Cláudio Coringa. Pois é, calma. Como assim? Ele tava na Loco semana passada e agora já tá na Kick. Bom, como eu falo naquele vídeo, inclusive se você não assistiu ele, o card tá aqui em cima, o Coringa tava saindo da Loco depois de alguns desentendimentos. Talvez seguindo o conselho do Gabi, que é amigo dele e também streamer, talvez por ver uma onda de streamers indo pra Kick, talvez porque viu que as pessoas podiam assistir de graça, enquanto ele ganha dinheiro nisso. O que, convenhamos, que é um cálculo bem aceitável até, mas é claro que entra toda a discussão da parada de ser ou não lavagem de dinheiro, até porque qual o sentido de uma empresa que tá crescendo tanto ficar
apenas com 5% dos ganhos de um criador. Só faz sentido se tem um caixa muito grande por trás. Um lugar de onde eles podem tirar dinheiro infinito e, consequentemente, financiar streamers a troco de público. Mas eu não sei vocês, sempre que eu entro em uma live por lá, ou vejo a logo do site, ou vejo qualquer coisa relacionada a Kik, já me vem a stake na cabeça e a ideia de que, de alguma forma, os criadores que estão lá estão recebendo um dinheiro não tão limpo assim. Importante dizer que a maioria dos brasileiros vai pra Kik porque recebe uma proposta, ou seja, um contrato onde eles vão receber um valor X por fazer lives pro seu público lá. A Kik, diferente de algumas, não tem contrato de exclusividade, não pelo menos com a maioria dos streamers brasileiros. O que eu mais vejo são criadores que aceitam os contratos e fazem multi-stream, ou seja, eles fazem uma live simultânea ao mesmo tempo em mais de uma plataforma, para não perder um público que ele já tem em outra. Isso é bom, mas em contrapartida, a Kik paga metade do valor do contrato se o streamer estiver fazendo isso. Ou seja, se o streamer decidir fazer live só na Kik, ele vai receber o dobro. Em questão de contrato, a Kik vira e mexe e manda pra mim aí. Só que, tipo, se você, pra fazer live na Kik compensar, você tem que realmente abandonar suas outras plataformas, tá ligado? Tipo, você tem que parar de fazer live na Twitch, no YouTube e fazer só na Kik. Por quê? Porque senão os caras, tipo, se você estiver fazendo stream simultânea em outro lugar, você ganha metade do que você ganharia se você estivesse fazendo stream lá. Enfim, foi assim que a Kik conseguiu crescer tão rápido, oferecendo rios de dinheiro, quase sem tirar nada do streamer, e transformando a plataforma num grande outdoor de cassino, onde o público, muitas vezes bem jovem, é o alvo perfeito. Mas, beleza, até aqui a gente falou de dinheiro, contratos e um marketing meio duvidoso. O problema é que esse papo de liberdade que eles tanto vendem vai muito além, porque quando você promete um lugar sem regras, você não atrai só quem quer mais dinheiro, mas também quem quer escapar de consequências. E aí a Kik acabou virando palco para alguma das cenas mais bizarras e preocupantes do streaming recente. Então, até onde vai essa liberdade? As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Qual é o limite da liberdade de expressão? Eu vou deixar essa pergunta no ar pra vocês debaterem nos comentários, porque a Kik, assim como o Monark, acredita muito nesse discurso. Ou seja, eles não só pagam muito, mas também apresentam um lugar quase sem consequências. Na Twitch, não tem jeito. Geralmente a maioria dos bans são justos. A galera costuma ficar meio puta com eles, etc. Mas geralmente é briga de fãzinho mimado que quer defender o streamer dele, que vazou uma rola em live ou fez um comentário muito bizarro sobre algo. Já aqui que, por outro lado, tem uns casos muito esquisitos de não banimentos, alguns deles até envolvendo crimes. Mas a gente já chega lá. Antes disso, vamos ver o que a Kik promete. A ideia por trás da Kik sempre foi ser uma plataforma liderada por criadores. Esse discurso por si só já é um pouco problemático, porque por mais que a ideia pareça ser boa, porque as pessoas confiam nos criadores de conteúdo, então rola uma transferência de confiança aqui, também é meio que uma ausência de culpa, como se eles não precisassem fazer nada pela plataforma, porque a plataforma é dos criadores. Ou se der alguma merda, a culpa é transferida a eles. E isso fica um pouco mais claro quando a gente olha para um parágrafo no texto de diretrizes de comunidade da própria Kik, lá na parte de discurso de ódio. Eles dizem, abre aspas, o contexto é crucial na avaliação dos discursos de ódio. Palavras que podem ser aceitáveis em algumas situações podem assumir um significado completamente diferente dependendo do contexto. Nosso objetivo é adotar uma abordagem ponderada para encontrar o equilíbrio entre apoiar a liberdade de expressão e ao mesmo tempo garantir que mantenhamos um espaço seguro para todos. Quando você coloca a regra principal do seu site como vai depender do contexto, você abre um espaço gigantesco para interpretação. A decisão fica totalmente na mão da moderação, que pode escolher passar pano ou não, dependendo do tamanho do streamer, da grana que ele traz ou até da repercussão do caso. E é justamente por ter esse limite tão frouxo, quase inexistente, que a gente vê uns caras cometendo até crimes em live, incentivando o ódio e nada acontecendo. Porque, no fim das contas, tudo pode ser justificado pelo tal do contexto, o que abre espaço para umas coisas bem perigosas. O primeiro exemplo mais óbvio disso é do Adin Ross, talvez um dos streamers que mais ganharam dinheiro nesse novo modelo. O cara foi banido da Twitch, foi pra Kik, e lá não só continuou fazendo um conteúdo dele, como ficou ainda pior. Pra você ter uma noção, um tempo atrás ele fez um discurso completamente anti-LGBT no Twitter e em live chegou até a mandar uma pessoa atentar contra a sua vida no mesmo contexto. E adivinha só? Nenhuma consequência por parte da Kik. É isso que eu quero dizer quando eu falo que liberdade sem limite é um problema, porque não é liberdade só pra falar bobagem, é liberdade pra incentivar ódio, pra expor menores a apostas, pra normalizar umas ideias completamente tortas, como a gente já viu até em alguns casos de streamers brasileiros. E o Adin Ross não é o único exemplo. Claro que tiveram outros streamers, mas o principal que já resume muito bem o meu ponto aqui é o Johnny Somali. Indo bem direto ao ponto, um streamer racista
que fez lives em alguns países da Ásia, simplesmente ofendendo tudo e todos por onde ele passava. Pela ironia do destino, o Johnny também foi banido da Twitch. Em maio de 2023, começou a fazer o que ele chamava de live na Kick. Só pra vocês terem ideia, já começamos com ele gritando em um metrô no Japão. Hiroshima! Hiroshima? You know Hiroshima? Nagasaki? You know why you do this? Pearl Harbor? Hiroshima! Nagasaki! Enfim, que nojeira. Isso aqui não foi um caso isolado, na verdade foi só um dos primeiros de uma série de acontecimentos bizarros que eu prefiro nem entrar muito em detalhes porque são bem nojentos. Ele debocha, age como se as ações não tivessem consequências e durante muito tempo realmente não teve. Até que finalmente, depois de um ano desse cara ficar zaralhando e fazendo o que ele quisesse, aparentemente ele foi banido da Kick. Só pra vocês terem uma noção, até hoje ele tá muito ferrado por causa dessas lives e pode pegar até 46 anos de prisão. Já se declarou culpado de 3 acusações de obstrução de negócios e 2 violações de delitos menores, onde também foi declarado culpado. E até hoje rolam investigações muito bizarras, onde ele supostamente usou mensagens de voz sugerindo atos inapropriados envolvendo crianças. Sim, ele transmitiu isso. Enfim, eu não quero transformar isso aqui num vídeo só dele. A lista de streamers bizarros que aparentemente podem fazer o que quiser é muito extensa. Muitas pessoas inconsequentes, cagando regras, ignorando leis. E como vocês puderam perceber, esse exemplo do lado sombrio aconteceu só fora do Brasil, pelo menos boa parte deles. Mas me preocupa um pouco ver toda essa movimentação por parte dos streamers indo pra lá e talvez chegando num ponto parecido do que acontece na gringa. Porque se você acompanha a internet já sabe que a gringa sempre é um espelho pro que vai bombar ou o que pode acontecer na área de criação de conteúdo aqui no Brasil. Esses streamers gringos todos transformaram a Kick num ambiente muito tóxico, algo que deixou de ser zoeira, algo que deixou de ser só ironia há muito tempo. E na verdade eu não acho que a culpa deve ir toda pra eles, até porque quem começou com a história de liberdade de expressão foi a própria plataforma, que tirou esse senso de ter regras que, por exemplo, a Twitch tem. O resultado é esse festival de bizarrices que a gente viu. No fim das contas, a Kick é quase um experimento de até onde dá pra empurrar a linha tênue entre liberdade e irresponsabilidade. Tudo bem que eles em determinado momento banem alguns desses casos, mas ou demora-se muito ou o ban não vem, porque é fácil dizer que tá tudo certo enquanto os contratos são gordinhos. Difícil é enxergar o público que tá assistindo, muitas vezes bem novo, sendo exposto a cassino, discursos de ódio e exemplos completamente tortos de vida. E no meio disso tudo fica uma pergunta. Será que a Kick vai realmente se tornar a nova gigante do streaming? Ou vai implodir no próprio peso de polêmicas e de um modelo de negócios tão suspeito? Eu quero saber o que vocês acham disso. Comenta aí embaixo. Vocês acham que a Kick deveria ter regras mais rígidas, como as da Twitch? Essa grana toda vindo do cassino incomoda? Ou tanto faz desde que o conteúdo continue rolando? Enfim, eu só sei que no fim do dia, depois de algum tempo atolado em anúncio, até que é legal gastar umas horas assistindo alguma live sem nenhuma interrupção, mas confesso que de todas as plataformas que eu já passei, a melhor experiência que eu tive assistindo uma live foi com o YouTube. É sério, não é nem porque eu tenho um canal aqui. O fato de eu assinar o YouTube Premium, claro, ajuda muito, mas se for comparar com a Twitch Turbo, por exemplo, que é a mesma coisa, só que pra Twitch, no meu ponto de vista, o YouTube Premium tem muito mais benefícios, fora que é mais barato. Até porque, pra mim, eu assisto mais vídeos no YouTube do que lives, então faz muito mais sentido e fica a dica aí pra rapaziada. Ah, e recentemente eu fiz uma live aqui e decidimos criar uma comunidade no Discord pra galera aqui do canal interagir e coisa do tipo. O link vai estar no comentário fixado pra quem quiser dar uma colada lá. Eu acho que era isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.